É sempre muito gostoso ter vocês aqui comigo. Hoje eu vou conversar com vocês sobre uma situação que me fez refletir muito. Se você me acompanha, você sabe que eu fui uma pessoa extremamente ansiosa. Eu sentia muitos medos. E um dos medos que eu tenho até hoje é medo de altura. Medo pode nos impedir de viver muitas experiências bacanas, experiências que podem ser transformadoras na nossa vida. Seja, por exemplo, o medo de partir para um relacionamento novo, seja o medo de terminar um relacionamento, seja o medo, por exemplo, de viajar, de entrar num avião, o medo do futuro, o medo de adoecer. Enfim, são muitos os medos que impactam na nossa vida. E eu vivi uma experiência que para mim foi muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Se você é nova por aqui, aproveita, assina o canal, ativa o sininho para o YouTube te mandar as notificações de que tem vídeo novo no canal. E deixa o seu like, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo de qualidade, que você gostou e ele entrega para mais pessoas. E isso me ajuda muito. Foi aniversário da minha filha e eu resolvi fazer uma surpresa para ela. E aí eu descobri que tem um lugar aqui em São Paulo, recém-inaugurado, que chama Sampa Sky e fica no 43º andar de um edifício no centro da cidade. E tem 2 decks todo envidraçado e você enxerga São Paulo. Eu vi várias fotos e fiquei super entusiasmada. Falei, ela vai curtir, né? Vai ser uma experiência bem bacana, diferente para o dia do aniversário dela. Quando eu tive essa ideia, eu imaginei que nós iríamos, os 4, meu marido e minhas 2 filhas, aproveitar esse momento diferente. Eu pensei que eu tenho medo de altura, né? Eu sou daquelas pessoas que quando chega perto de uma janela tem aquela sensação de mal-estar, dá um incômodo, um frio por dentro. Eu me lembrei desse medo, mas hoje, como eu já consigo controlar melhor a minha ansiedade, eu resolvi não ficar me preocupando antecipadamente, o que já é uma grande conquista para uma pessoa que foi extremamente ansiosa, que ficaria ruminando isso. Eu já sofreria antecipadamente com uma situação que eu mesma estava colocando na minha vida. Mas, como eu já gerencio melhor a minha ansiedade, pensei, vamos deixar para pensar nesse medo quando chegar o momento. Chegou o dia do aniversário dela e lá fomos os 4. Quando nós chegamos no ambiente e eu vi, são 2 decks. Você entra primeiro em um, depois no outro. E tem um segurança que fica ali organizando o tempo que cada pessoa pode ficar no deck. 1 minuto e meio, para você admirar a paisagem e fotografar. Na hora que eu vi o deck, eu já senti medo. E aí eu pensei, eu não vou conseguir. O que eu tinha que inventar esse passeio? Conhecendo minha filha, eu sabia que ela ia querer que eu fosse ao deck, que eu tirasse as fotos com ela. Enfim, era um passeio em família, né? Daí, na nossa frente, tinha um casal. E a moça, ela estava assim, apavorada, tremendo, suando. E aí eu comecei a pensar, ela quis fazer esse passeio e ela tá sofrendo pra caramba. Tava claro pela conversa dela com o marido que ela ia tirar as fotos. Ela tinha ido lá para isso, ela estava super produzida, enfim. Mas ela estava passando mal. Ela tremia inteira. Eu olhando aquela situação, eu comecei a pensar como a ansiedade é cruel. Enquanto eu estava olhando para aquela situação, eu comecei a tomar consciência do que estava acontecendo comigo. Num primeiro momento, a minha atenção estava toda para o medo dela. Eu empatizei com o sofrimento dela e até me identifiquei com ele. Mas logo depois eu já tomei consciência da minha situação ali. Eu também ia ter que passar por aquilo. E aí eu comecei a refletir de que maneira você quer passar por isso. Ali eu já decidi que eu ia enfrentar a situação. Eu só não sabia ainda que estratégias eu ia usar. Mas uma coisa que eu comecei a prestar atenção
foi que eu estava alimentando o meu medo. Ao invés de olhar para a realidade, que era aqui tem um ambiente seguro, foi projetado para isso. Inúmeras pessoas já fizeram essa visita. Eu comecei a entrar em contato com a realidade, desfocar do movimento que eu estava fazendo em alimentar os pensamentos de medo e fazer uma ponte com o real. O primeiro passo que eu dei foi me conectar com o real. Isto é de fato seguro. E aí eu já comecei a formular um outro padrão de pensamento. Eu posso experimentar viver isso, aprender com essa experiência, ser mais uma oportunidade para eu gerenciar minha ansiedade. Então eu comecei num diálogo interno entre os pensamentos que insistiam em me manter aprisionada a conceitos que eu tinha pré-estabelecidos de que eu tenho pavor de altura e eu nunca ficaria num lugar assim, com o lado mais racional. Olha, veja, Vânia, o ambiente é seguro. Você pode passar por isso e aprender muito com essa experiência e sair com uma sensação de superação. Eu comecei a pensar que assim, o medo faz parte de muitas experiências. Eu já enfrentei muitas situações em que eu tive medo. E é aquilo, para a gente ter uma vida mais feliz, nós temos que aceitar o medo na nossa paleta de emoções. E a nossa mente nem sempre é boa o suficiente em separar o que é fruto da nossa imaginação do que aquilo que acontece de fato na realidade. Os pensamentos, as emoções, as sensações físicas, elas têm muito mais poder do que nós imaginamos. O segurança, que ficava ali acompanhando as pessoas, ele também fotografava. E eu fui prestando atenção em toda a cena. Fiquei focada em vê-lo caminhando por aquele deck de vidro. E eu pensava o tempo todo, olha, ele caminha aí com muita segurança, ele faz isso o tempo todo. Então, está tudo bem. Eu posso pedir a ajuda dele. Quando eu pensei nisso, que eu poderia contar com a ajuda dele, isso também me tranquilizou. E aí a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou pedir para ele me ajudar. E foi o que eu fiz. Quando a gente aprende a perceber e a questionar os nossos pensamentos, nós conseguimos ter um controle maior sobre eles. E assim, eles se tornam menos perturbadores. Então eu comecei a pensar sobre os meus pensamentos, a construir estratégias. Os neurocientistas descobriram que nós temos instalados na nossa mente o que eles denominaram de metaprograma, que é uma forma de agir do nosso cérebro. Quando você dirige a sua atenção para uma coisa, você cancela a outra. E foi isso que eu comecei a fazer. Eu comecei a prestar atenção no segurança e desfocar do meu medo. Uma maneira de você mudar os metaprogramas que estão instalados, como nesse caso, o medo de altura, é tomar uma decisão consciente de mudar, que era o que eu estava fazendo a partir daquele momento. Eu vou mudar a situação e vou tirar as fotos. Para mudar, é preciso ter consciência da maneira como você escolhe agir em relação a esses programas instalados, que foi o que eu comecei a fazer. Você precisa perceber que você não é o seu comportamento. Se você tende a seguir um padrão que trabalha contra você, tudo que você precisa fazer é mudá-lo. As coisas têm o significado que nós damos a elas. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com seus queridos, com aquelas pessoas que merecem aprender também a compreender a ansiedade e encontrar estratégias de enfrentamento para ter uma qualidade de vida muito melhor. Não esquece de ativar aí o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e deixa o seu like, você não imagina o quanto isso vai me ajudar. Um beijo!